A paz do Senhor para você que está me ouvindo. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão que está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 7. Diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O capítulo 3 do livro de Gênesis é um dos capítulos mais tristes da Bíblia, que relata a queda do homem, a queda da comunhão com Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus porque o homem pecou, porque o homem desobedeceu a Deus, porque não foi apenas ele ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas ele chamou para si a prerrogativa de dizer aquilo que é bem e aquilo que é mal. Ele não mais dependia de Deus, mas ele dava as cartas. Ele passou a ser o Deus dele. E ele proclamou a independência de Deus e caiu e perdeu a comunhão com Deus. E a Bíblia diz que quando eles caíram, eles perceberam que eles estavam nus e eles ficaram com vergonha. O resultado do pecado é isso, ele traz vergonha, ele traz medo, né? Adão, ele escondeu entre as árvores, depois ele falou para Deus: eu ouvi a tua voz e fiquei com medo. E eles, nesse momento que eles ficaram com vergonha, que eles perceberam que eles estavam nus, a Bíblia diz que eles pegaram folhas da figueira e taparam o corpo deles, né? Os corpos deles. Isso mostra o homem tentando consertar as coisas. Isso fala do homem tentando justificar a si mesmo. O homem dá o jeito dele. O homem, ele consertar os erros dele, aquilo que ele errou. Ele se auto-justificar, ele se cobrir. Ele cobria a vergonha, ele cobria a culpa, ele cobria as consequências do pecado dele. Só que quando nós continuamos lendo a Bíblia, no capítulo 3, versículo agora 21, diz: E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os cobriu. Isso mostra para nós que o único capaz de cobrir as consequências e o resultado dos nossos pecados é Deus. A salvação é algo que vem diretamente de Deus. Eu não posso querer me auto-justificar. Eu não posso querer alcançar a salvação com os meus méritos. Eu não posso querer cobrir os meus erros com as folhas de figueira. Eu preciso que Deus cubra a minha culpa, que Deus cubra os meus erros. Eu preciso da cobertura que vem de Deus. A minha cobertura não é suficiente. Você viu ali na palavra de Deus, Gênesis 3:7. Adão e Eva tentaram se cobrir a sua nudez, mas não adiantou. Não era aquilo que iria realmente cobrir, mas Deus providenciou ali pele de animais. Deus providenciou uma cobertura para cobrir Adão e Eva. Isso mostra aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Quando Jesus derramou o sangue dele por nós na cruz, quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar, o sangue de Cristo derramado ali em nosso lugar e ao nosso favor, somente o sangue de Cristo é capaz de cobrir os nossos pecados, de cobrir a nossa vergonha, de cobrir a nossa culpa. Porque a salvação é de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Eu não posso alcançar a salvação por mérito próprio. Não é o fato de eu ser uma pessoa boazinha, um rapaz boa praça, não é o fato de eu ser uma pessoa certinha que me torna digno do céu. Eu não consigo, com a minha força, com o meu mérito, alcançar algo tão grandioso, algo que transcende a realidade humana. Eu só posso alcançar e ter essa comunhão com Deus religada, restabelecida, através da obra de Cristo, através daquilo que Jesus fez ao meu favor, a seu favor, na cruz, no Calvário, morrendo, levando sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, a nossa dor. Ele levou sobre ele, ele nos substituiu ali na cruz, no Calvário. A salvação é uma obra completa de Deus, é uma obra realizada apenas
por Deus, a salvação vem de Deus. Quem salva? É Deus que salva. Somente Jesus, que levou os nossos pecados sobre ele, pode cobrir a nossa vergonha, cobrir a nossa culpa. Então você pode se perguntar, então pastor, o que eu faço? Como é que eu entro nessa história? Qual que é a minha responsabilidade? A sua responsabilidade é aceitar aquilo que Jesus já fez. Quando Jesus morreu, ele disse, antes dele morrer um pouquinho, ele disse assim, está consumado. E aí ele morreu. E quando ele ressuscitou, quando ele morreu na cruz, ele destruiu o pecado. E quando ele ressuscitou, ele destruiu a morte. Então ele ressuscitou. Por isso ele disse antes, quando ele estava aqui na terra, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando nós cremos nele, quando nós cremos naquilo que ele fez por nós ali na cruz, quando nós reconhecemos o nosso Senhor Jesus como único, pois só ele pagou o preço, só ele foi para a cruz. Suficiente, porque aquilo que ele fez em nosso lugar é suficiente para nos salvar, exclusivo. Não tem mais ninguém capaz de restaurar a minha comunhão com Deus. Ninguém mais pode restaurar essa comunhão com Deus, a não ser Jesus, o único, suficiente, exclusivo Salvador. Quando eu entendo isso, quando eu aceito isso, quando eu sou grato a Jesus Cristo por ter pago a minha dívida ali na cruz, e eu me rendo a ele e reconheço o senhorio dele sobre a minha vida, eu sou salvo, eu alcanço a salvação através daquilo que ele fez por mim, através daquilo que ele fez por toda a humanidade na cruz no Calvário. Que você possa nesse dia decidir confiar no sangue de Cristo, compreender que o sangue de Cristo é suficiente para cobrir qualquer pecado, qualquer transgressão que você possa ter cometido. Não há nenhum pecado que seja mais forte, mais poderoso que o sangue de Jesus, que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida, que está sobre nós que cremos naquele que hoje está vivo e reina e tem as chaves da morte e do inferno. Que Deus te abençoe e que você descanse na graça de Deus e no sacrifício de Cristo, que você possa receber o seu perdão, que você possa receber a cobertura sobre toda a culpa, sobre toda a vergonha, sobre toda a consequência que o pecado trouxe para a sua vida. Que você descanse na graça, no amor e na misericórdia de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.